tratar da misericórdia. Hoje à noite eu quero falar sobre cisternas. Alguém já teve cisterna em casa? Lembra desse negócio, né? Da famosa cisterna e tal. Hoje eu quero falar sobre cisternas. A palavra de Deus diz que nós corremos o risco de cavar cisternas que produzem águas podres. E o pior é beber dessa água, né? Muitas vezes a gente faz isso com Deus, deixa a fonte de água viva e vai beber água de cisterna podre. Então, hoje à noite eu quero falar sobre isso. Página 10, misericórdia. Vai separar, Lucão vai ficar aqui, o que você prefere? Fica aqui? Beleza, então. Falamos sobre a graça semana passada. Aí eu aproveitei, mostrei a graça no que Deus tem feito com o café. Essa semana nós estamos tomando decisões importantes sobre o café. Deus colocou portas que precisam de serem enfrentadas e que projetam o café em situações mais abençoadoras, e nós precisamos nos organizar para isso. Sexta-feira eu tive uma reunião na panificadora São Lucas, fica ali no São José. E de cara ele falou, não, vamos pôr o café aqui, já quero fazer o pedido. Então, onde a gente tem ido, o café tem sido muito bem recebido. Então, nós estamos nessa fase de estruturar e profissionalizar as outras áreas. Temos uma boa profissionalização na produção, mas não temos na área administrativa nem em vendas. Então, nós estamos caminhando para isso essa semana, no nome de Jesus. Então, vamos aí na misericórdia, 323, na página 10. Misericórdia é a bondade divina manifestada na não aplicação das penalidades necessárias àqueles que só merecem o castigo. Em sua misericórdia, Deus se revela compassivo, aplica seu coração ao miserável estado do ser humano e toma a iniciativa de providenciar um meio para que o homem possa ser liberto das penalidades necessárias por causa do pecado. A misericórdia é acompanhada da generosidade de Deus. Então vamos abrir, vou pedir que cada irmão abra num texto, tá bom? Então olha lá, ó, Jeremias 16:3, alguém abre. 13, obrigado. Jeremias 16:13, Lamentações 3, 22 e 23, Êxodo 34:6, Salmos 51:1, 57:10, 86:5, 103:8 e 2 Samuel 24:14. Então, cada irmão abre num aí, beleza? Para a gente ganhar tempo aí na leitura dos textos bíblicos. Vamos começar com Jeremias 16:13. Quem abriu pode ler. Ninguém abriu nesse? Isso. Lamentações 3, 22 e 23. Êxodo 34:6. Salmos 51:1.
Salmo 57, 10. Pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Salmo 86, 5. Salmo 103, 8. Isso. 2 Samuel 24, 14. Irmãos, a nossa palavra misericórdia deriva de duas palavras latinas, miseris cardia, que literalmente significaria o coração no miserável ou na miséria do miserável, né? Porque é o coração personalizado na pessoa. E é um conceito fundamental para o Evangelho e para a vida humana. Nós lemos semana passada, quem não estava aqui semana passada, vamos ler agora, a diferença entre graça e misericórdia. Está aí no último item desse item 323, diferença entre misericórdia e graça. A gente leu semana passada e diz assim, ó: estes dois atributos são como dois lados de uma mesma moeda. A graça de um lado, a misericórdia do outro. Enquanto a misericórdia deixa de dar ao culpado aquilo que ele merece, a punição pelos seus pecados, a graça dá ao pecador aquilo que ele não merece. Ambas, misericórdia e graça, são variações do mesmo atributo de Deus, a bondade. Enquanto a graça faz referência à liberalidade do Senhor, em dar, em dar, em dar. Ele é um Deus que dá, que abre mão, que faz coisas fantásticas. E a gente falou semana passada, não tem motivo para a gente viver mal. Pode ser que a gente viva triste por um momento, porque faleceu o pai, porque tem a perspectiva de uma cirurgia da mãe. Então a gente está triste por aquele momento. Mas a graça é um antídoto contra viver mal, porque Deus já nos deu vida, agora você está vivo aí. Tem capacidade motora, tem uma série de atributos, consegue pensar. Eu estou atrás de uma cadeira para um aluno da Tereza. Tereza, a cadeira era emprestada, aluno a Tereza dá aula para o segundo ano. Segundo ano é que idade? 7 anos. Então, ela tem um aluno com paralisia cerebral. E a cadeira era emprestada. E lá o organismo que emprestou tomou a cadeira. E a mãe leva o menino para a escola de ônibus. Imagina, um menino com paralisia cerebral. E a Tereza falou comigo, falei, Tereza, isso é revoltante. Eu vou pedir, aí pedi um laudo, ela conseguiu, me deu o laudo sexta-feira, então desde sexta-feira eu estou correndo atrás de quem eu conheço para comprar uma cadeira para esse menino, né, o Johnny. Eu oro por ele todo dia eu oro pelo Johnny. Mas você não tem paralisia cerebral, nem tem um filho com paralisia cerebral. Isso não é graça, isso é misericórdia. Mas além de não ter o problema, nós compartilhamos vários, nós somos muito agraciados todos os dias. E nós temos a pretensão arrogante de acordar emburrado. Ontem eu dei um castigo no Mateus, ontem à noite, duro. Né? A Tereza falou, Samuel, mas está muito duro esse castigo. Hoje ele acordou emburrado. Até agora eles não chegaram. Não sei o que aconteceu, que eu vim para uma reunião mais cedo,
Ela falou, não, Samuel, eu vou de carro. Eu falei, você não quer que eu mande Uber? Eu falei, não, eu vou de carro. Mas até agora eles não chegaram. Mas o castigo não é tão ruim. Eu só tirei o celular dele nas férias e falei para ele ler um livro. Falei, quando você acabar de ler o livro, eu te devolvo o celular. As Crônicas de Nárnia. Entendeu? É sério. 741 páginas. Você acha que é duro esse castigo? Não é duro. Eu falei com ele assim, filho, você acha que eu fui duro? Aí ele falou, eu acho. Eu falei, então deixa eu te falar. O filho de famílias judaicas ortodoxas de 12, 13 e 14 anos, quando entra de férias, ganha 3 livros para ler nas férias. Todo filho de uma família ortodoxa judaica, nas férias. Então, assim, eu não estou sendo duro, eu só estou mudando uma prática. Você está muito dependente do celular, o celular virou sua vida. Isso está fazendo você mudar a sua cultura com a gente. Então, mas aí eu dei um atenuante. Se ele essa semana render na leitura, eu já devolvo o celular para ele no sábado, mas ele não pode parar de ler. Se ele parar o rendimento, eu tiro o celular. Mas ele acordou emburrado. Acordou emburrado, não queria tomar café. Quer dizer, é raro uma criança, um pré-adolescente, guardar para o outro dia, mas mexeu com ele. Muitos de nós, irmãos, acordamos emburrados. A gente não entende a graça. Eu acho que eu leio aqui, né, as misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Era para você acordar consumido. Quer ver? Você buscou a Deus como devia essa semana? Lendo a Bíblia todo dia, quarto secreto de oração todo dia, lá. Buscou? Era para você acordar consumido. Mas além de você não acordar consumido, você tem graça, você acorda, tem condição. Se deu errado, você pode recomeçar. A graça é a liberalidade. A misericórdia representa a paciência. Um dos textos que foi lido diz isso. Grande é a sua paciência. Por quê? A misericórdia, ela impede o castigo. Ou, se não impede, diminui a intensidade. E quando eu falo de castigo, não estou falando de uma enfermidade que você descobre que você tem, ou um problema no trabalho que te faz perder o emprego. Não. O castigo é uma ação direta de Deus contra você, que fica claro, o Senhor está contra mim, porque eu o afrontei, eu o abandonei. Então a misericórdia faz com que a ação condenadora de Deus não aconteça. Ou, se acontecer, é mitigada. Mitigado quer dizer, ela tem muito menos força do que deveria acontecer. Pensa, mas não precisa contar para ninguém, mas pensa num pecado grave que você cometeu, e que ninguém sabe, só você. E Deus. E o diabo também sabe. E o diabo poderia ter exposto o seu pecado, poderia ter tornado público, porque o diabo não tem escrúpulo. É a misericórdia de Deus que não deixa o diabo fazer o que ele quer. É a misericórdia de Deus que faz com que aquilo de ruim que deveria acontecer, não aconteça. Então nós precisamos muito da misericórdia. Por quê? Porque a misericórdia é o ensino que diz que a pessoa que só produz o mal, deve ser amada. A misericórdia traz esse conceito. A pessoa que só produz o mal,
deve ser amada. Porque amar quem produz o bem é mais ou menos, né, está dentro do nosso parâmetro. Vamos pegar a questão partidária ou de time, para não ficar muito enfatizando questões partidárias, né, e tal. Mas quando você tem uma inclinação partidária, igual a maioria de nós aqui temos, a gente tende a gostar mais daquele que pensa como a gente, né? Opa, eu me identifico com esse, eu estou animado com esse, estou gostando do que ele faz. E a gente rejeita o outro lado. A misericórdia é um conceito bíblico que faz com que eu ame, não quem me agrada, não quem pensa como eu, não quem produz o bem, mas exatamente quem produz o mal. Essa ideia de amor na misericórdia é tão intensa que as traduções antigas, eu acho que o Ricardo leu alguma tradução antiga aqui, a palavra misericórdia nem aparece, porque ela é traduzida por amor. Via de regra, a palavra traduzida por misericórdia é a palavra ágape, que para nós sempre está ligada ao amor. Mas quando o amor é usado para não tratar mal, é misericórdia. Então a palavra de Deus diz assim, que eu e você não podemos dizer que amamos a Deus se a gente não ama o nosso irmão. Porque Deus a gente não vê, mas o irmão a gente vê. Então, eu amo a Deus, mas não amo o meu irmão? Não ama, não é amor, é religião, não é cristianismo. Mas esse conceito de irmão inclui o que produz o mal. E é assim que o Senhor faz conosco. O Senhor ama o ser humano, independente do que ele faça. Melhor, dentro do conceito, ama o ser humano quando ele faz o mal. Quando ele está praticando o que não presta, quando ele é rejeitável, quando ele merece o castigo, quando ele merece a justiça, quando ele merece a chibata, o Senhor ama esse cara. E fala assim, você é alvo do meu amor. Isso é a misericórdia. Então a misericórdia de Deus é a predisposição que Deus tem lá no coração dele de aceitar a pessoa que faz o mal. Eu ia falar assim, a pessoa do jeito que ela é. Não é isso misericórdia. É a pessoa que faz mal mesmo. Porque a misericórdia está intimamente relacionada ao erro. Isso é misericórdia. Deu para entender a profundidade desse conceito no coração de Deus? Alguma pergunta? Bem, isso é extremamente importante, irmãos, porque nós estamos estudando aqui os atributos, as características, a pessoa de Deus, não só para a gente entender como Deus é, mas para traduzir isso nas nossas vidas. E uma das coisas que os cristãos mais precisam é de misericórdia. Nós estamos vivendo, eu mandei essa mensagem hoje, num mundo muito solitário, né? O problema que o neto da dona Diva está vivendo em Curitiba, as pessoas estão vivendo em todos os lugares. As pessoas estão construindo vidas cada vez mais isoladas. Elas estão evitando se abrir. É uma característica do nosso tempo. Eu com a minha família. E isso vai piorar cada vez mais. Sabe aqueles filmes futuristas? Né? Gattaca ou Gattaca, não sei. Equilibrium. São filmes que falam de um mundo sem emoções. Um futuro completamente mecanizado, onde as pessoas não fazem trocas. O mundo vai caminhar para isso. Um mundo assim é um mundo sem misericórdia.
É um mundo sem graça também, mas no caso é um mundo sem misericórdia, porque a pessoa só pensa nela. Ela vai parando de pensar até nos que são próximos a ela. A misericórdia faz com que eu pense na pessoa que erra. Mas existe um outro fator. Olha aí na sua apostila. Segundo parágrafo. Em sua misericórdia, Deus se revela compassivo, aplica seu coração ao miserável estado do ser humano, e agora vem a parte pior da misericórdia de ser entendida, e toma a iniciativa de providenciar um meio para que o homem possa ser liberto das penalidades necessárias por causa do pecado. Quer dizer, o Senhor tem tanto coração no miserável, que Ele age pelo miserável. Ele não fica parado, Ele não fica inepto, Ele não fica inerte. Ele vê a situação da pessoa, que fez por merecer estar naquela situação, e Ele faz assim: o que eu posso fazer por essa pessoa? O que está ao meu alcance para que essa pessoa possa melhorar quem ela é? Isso é misericórdia. A Dona Diva, para quem não ouviu, vocês ouviram aí atrás ou não? Dona Diva, ela está falando sobre, ela está lá esperando o ônibus, né, e às vezes passa alguém, né, um indigente, seria isso? Entendi. Ela já está perguntando a respeito da prática dela em relação à pessoa que parece estar nessa situação. Segura aí só um minutinho, que a gente vai chegar nesse caso aí. Tá bom, Dona Diva? Já vou tratar dele. Só um minutinho. Deixa eu falar primeiro da ação de Deus, e aí a gente fala da nossa. A misericórdia de Deus levou Deus a agir, irmãos, estabelecendo o que a gente chama na Bíblia de plano da redenção. Plano da redenção é o seguinte: eu vou criar seres à minha imagem e semelhança. E seres à minha imagem e semelhança têm que ter liberdade. Se não tiver liberdade, não é imagem e semelhança de Deus. Então eles têm que ter liberdade, eles vão ter que escolher por eles mesmos. Eu não posso escolher por eles. Bem, como eu sou Deus e sei que vai acontecer, eles vão escolher o mal. Eles vão escolher ficar longe de mim. Eles vão escolher o pecado. E aí eles vão ter que ser condenados a viver longe de mim. O nosso próximo tema é santidade. Né? A gente vai estudar santidade, se não começar hoje, a gente começa semana que vem, se eu acabar a misericórdia, eu já começo hoje. A santidade exige que Deus fique afastado de quem quer fazer o mal. Isso é santidade. Ele se afasta daquilo que é mal e o contamina. Então, já que esse ser, a minha imagem e semelhança, vai escolher fazer o mal, eu vou ter que mandar todo mundo para o inferno. Não tem outro caminho. Então, antes de criar o ser humano, eu já tenho que criar o inferno. Isso é um bom planejamento. Né? Imagina você uma reunião de alguém que está planejando uma empresa, ou a gente que quer planejar mudar daqui, ou construir, ou comprar. A gente faz todo o planejamento. O Senhor fez todo o planejamento. Falou assim: eu vou criar ser livre, esse ser livre vai errar, e eu então tenho que criar o inferno. A Bíblia diz que o inferno foi criado
antes da criação do mundo. Então já está preparado para quem vai ficar longe de mim. Mas eu vou criar um meio para quem age erradamente sair do inferno. Não ir para o inferno. Sair do inferno é metafórico, né? Porque se eu vou fazer o mal e eu mereço o inferno, como é que eu faço para não ir para lá? A misericórdia fez o Senhor criar o plano da redenção, que envolve a cruz. Não tinha outro caminho. Jesus falou assim: eu vou resolver esse problema. Eu vou dar a minha vida por quem quer fazer o mal. Isso é misericórdia. Sem receber nada em troca. Absolutamente nada. É um ato de puro amor e liberalidade, sem estar preso a nada, sem estar preso a famosa autoestima. Eu fui desmerecido. Deus não está preso. A misericórdia dele é tão grande que ele consegue fazer o mal sem se sentir ofendido. A gente tem dificuldade com isso muitas vezes, irmãos. E é isso que eu quero que você entenda hoje, porque falta misericórdia. Porque a gente não consegue enxergar que aquela pessoa tende a fazer o mal mesmo. E eu tenho que amá-la não porque ela é agradável, não porque ela é bondosa, não. Eu tenho que amar mesmo que ela faça o mal. E tem que estar disposto a investir nela, mesmo ela fazendo mal. Esse conceito é contra tudo que existe no mundo. É contra o nosso conceito até capitalista de viver. A gente sabe que o conceito capitalista é muito melhor que o conceito socialista. Mas o conceito cristão, ele extrapola isso. Porque faz com que eu tenha o coração de Deus, que perdoa o pecador. Não importa qual seja o pecado que o pecador cometa. E quando ele perdoa, ele deixa de dar tudo aquilo que ele merece. Às vezes ele dá menos, mas ele deixa de dar, porque ele é misericordioso. Então a misericórdia é que produziu o plano da redenção. A misericórdia de Jesus, o Filho. O Filho fala: pai, eu vou lá. O Filho amou muita gente. A encarnação do Filho, né, de Jesus, é por puro amor a você e a mim. Só isso, irmão, já era motivo para a gente viver assim: rapaz, eu sou amado demais. E às vezes estou construindo a minha cisterna na água podre, em vez de construir na fonte da vida. É uma outra filosofia de vida. Na realidade, é a filosofia bíblica cristã. Viver à base da misericórdia. Eu sou alvo. Quando você é alvo da misericórdia, isso não te imuniza para pecar. Você acaba pecando, não é por causa disso. O pecado é por falta de busca da presença de Deus. Eu perguntei, para o pessoal líder dos jovens agora mesmo, e falei: você leu a Bíblia essa semana? Você buscou a Deus? O pecado normalmente tem a ver com comida espiritual. Você não come espiritualmente, aí você vai pecar. É fraqueza. A culpa é sua. É você que peca. Porque você não se alimenta espiritualmente. A misericórdia é diferente, independente da força. A misericórdia é quando você ama a pessoa que pode fazer o mal, ainda toma uma atitude na direção dela, porque é isso que Deus faz comigo. Ele toma uma atitude na minha direção. É dentro do assunto de Deus aqui, Zezé? Pergunta aí, então. Presta o microfone, faz favor. Já eu volto, tá, dona Diva? Não esqueci, não. Espera aí. Que eu quero terminar esse raciocínio da pessoa de Deus. É porque o Senhor disse aí que, por causa da santidade de Deus, quando a pessoa pensa em
em pecar ou fazer o mal, ele já se afasta. Mas no caso ali de Caim, quando ele estava pretendendo matar o irmão, Deus foi ter com ele, até no sentido talvez de fazer com que ele refletisse e mudasse de ideia. Quando Deus conversa ali com ele, ele falou assim, por que descaiu o teu semblante? Se fazeres o bem não é certo que será aceito, se todavia fazeres o mal. Eis que o pecado está à porta, o seu pecado será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus não estava próximo dele ali, no momento ali, tentando fazer ele refletir? Por misericórdia. Isso aí é pura misericórdia. Quando eu digo que o pecado afasta Deus da gente, afasta Deus não do ponto de vista de Deus ter relacionamento, é que ele não pode ter intimidade com essa pessoa. Alguém que está no inferno hoje, ora a Deus, e Deus responde, mesmo estando no inferno. Olha que coisa impressionante, né? O pai que tem 2 filhos, um filho ruim e um filho mau. Quando o filho... Olha, o filho ruim e o filho mau é a mesma coisa, né? Um filho bom e um filho ruim. Ele tem um filho ruim e um filho bom. Porque o filho comete pecado e é ruim e vai preso, ele deixa de ser pai? Então Deus não deixa de ser pai de quem está no inferno. Apesar dele estar no inferno. Mas nós não estamos falando sobre o inferno aqui. Não quero me encher de caraminhola a cabeça de ninguém, né? Eu quero falar sobre a misericórdia. Ele conversa com as pessoas e a misericórdia dele faz com que Caim, mesmo tendo errado, o Senhor fala, se você arrepender, eu te aceito. Mas ele não quer arrepender. Aí ele vai lá e pum, mata o irmão. Se ele se arrepender, Deus aceita. Depois dele matar o irmão, aceita. A misericórdia é isso, irmãos. A misericórdia extrapola a nossa compreensão que Deus tem do que o pecado pode causar nele mesmo. Mesmo o pecado ofendendo a Deus, a misericórdia dele, os textos que a gente leu, é tão grande, tão imensa, que ele vai lá no pecador e o recebe de volta. A misericórdia é isso, é a predisposição que o Senhor tem para não dar aquilo que o pecador miserável merece. E o Senhor não dá porque o Senhor ama. Entenderam da parte de Deus? Mais alguma pergunta? Pode falar. Não? Beleza. Bem, agora vamos falar da gente. Como que a misericórdia se aplica a nós? Primeira coisa que eu e você precisamos entender é que nós precisamos ter um coração bondoso. Como é que você define um coração bondoso? Rafa. Amar o próximo. Tamie. Fazer o bem sem ver quem? Liege. Não julgar. Coração bondoso, irmãos, ele não pensa mal dos outros. Tem um filme que chama Orgulho e Preconceito, é um romance. Alguém já viu Orgulho e Preconceito? Gente, vocês têm que assistir esse filme. Os casais são obrigados a assistir esse filme. Viu? Tem que assistir. Esse filme é um filme baseado num romance de Jane Austen. Jane Austen é uma escritora inglesa, uma das maiores escritoras do planeta, que escreveu vários livros, 1700 e alguma coisa. E um deles virou esse filme chamado Orgulho e Preconceito. Mas é um romance fantástico. E olha que eu sou durão, entendeu? Mas vale a pena ver. Qualquer um, não precisa ser casal não, tá? Qualquer um pode ver o filme, viu? Mas para o casal é legal assistir, mostra os dois protagonistas, eles se amam, mas são arrogantes, orgulhosos, eles ficam mais brigando do que dando certo. Parece com alguém que você já viu em algum lugar? Então é mais ou menos o filme, é muito legal. Mas a protagonista tem uma irmã. Então ela não é parte da trama principal. E a irmã não consegue pensar mal dos outros.
Aí, quando a irmã pensa mal a primeira vez no filme, fala assim, nossa, parabéns. Foi o pior pensamento que você conseguiu ter de alguém que eu já ouvi você emitir. É porque, irmãos, para nós é natural pensar mal dos outros. Para Deus não é. A gente tem que pensar bem em alguma coisa aqui dentro. Quando a Liege falou, não posso julgar, julgar já é um passo secundário. Eu julgo porque eu penso mal, eu falo, fulano não pode trazer nada bom. Ah, era próprio dele mesmo. Eu que alimento a maldade. Bem, quando a palavra manda, o Lucão falou, acho que é amar, alguém falou, é amar, né? Coração bondoso é amar. Ah, foi o Rafa. Eu só vou amar uma pessoa se eu não pensar mal dela. Em qualquer hipótese. Isso é complicado, porque a gente tende a pensar mal dos outros. O diabo é tão sagaz que eu falo assim, a gente tende a pensar mal dos outros. Aí você pensa, fulano é ruim mesmo. Ó. Então, ele fica trazendo na cabeça da gente aquele que a gente já pensa mal. Mas é a gente que corrige. A misericórdia faz com que eu pense bem. Sabe por quê? Nós estudamos aqui no nosso curso sobre Deus, que Deus tem conhecimento de todas as coisas. Olha que loucura. Você está sinceramente arrependido do seu pecado, ajoelha aqui e pede, Senhor, que loucura, como é que eu fui fazer isso? O Senhor já sabe o pecado que você vai cometer amanhã? E ainda ele gasta perdão? Como é que pode um negócio desse? É porque Deus, na sua misericórdia, ele pensa bem. Esse é um coração bondoso. Se ele pensa bem, se o coração tem bondade, ele agora sou eu. Ele agora é você. Se eu tenho coração bondoso, aí eu não julgo. E tem várias advertências para não julgar, várias na Bíblia. Deixa o juízo com Deus. Não julgar é que você vai absolver. É isso que significa não julgar. Mas espera aí, como é que eu vou absolver quem errou comigo? Se a pessoa errou, o que ela tem que fazer? Pagar. A misericórdia, ela absolve a pessoa. E aí eu tenho que absolver a pessoa, lá no meu coração. Ah, mas ela me ofendeu. Você tem que absolver, porque você tem que pensar bem da pessoa. A misericórdia é esse amor àquele que produz o que é mal. Então você está dizendo assim, olha, você não me deve mais nada. Se a pessoa não tem que pagar, ela não deve. Ah, mas ela me agrediu verbalmente. Tá bom, eu vou absolver você. A gente tem um nome bíblico melhor para isso. Chama perdoar. Você perdoa quando você não julga. Mas espera aí, gente. A pessoa fez errado, não está errado? Está errado. A pessoa que cometeu o erro está errado. Mas a pessoa pode e tem que ser perdoada. O erro tem que ser tratado. Então veja bem, quando tiver um erro, o erro tem que ser tratado do pai com o filho, do marido com a esposa, dos irmãos com os irmãos, todo erro tem que ser tratado. Mas quando eu trato um erro depois que eu perdoei, como que eu trato o erro? Você já viu algum pai corrigir o filho com ira? Eu já vi. O problema causou tanta ira, sabe? Vai ficar revoltado. A pessoa quer fazer a justiça naquela hora, porque é um absurdo. Afinal de contas, o respeito foi quebrado. E a ira toma conta naquele instante. A ira está errada. Naquele instante. Porque a ira fica contra a pessoa.
Se eu perdoei, eu vou tratar o erro. Mas eu vou tratar com amor. Ó, eu vou te falar, se eu te falar, você mentiu, mentir não é bom. Pode ser que a pessoa fique com raiva. É possível isso. Mas lá dentro do seu coração você está livre, você está tratando o erro, amando a pessoa para ela não mentir de novo, para não trair de novo, para não ofender de novo. Você está caminhando num passo que a pessoa pode dar. Então, é diferente o erro da pessoa. Eu já dei essa aula aqui, mas eu vou repetir essa frase, tá? Precisamos separar o erro da pessoa. O erro é o erro, a pessoa é a pessoa. Só que a gente faz o contrário, a pessoa erra e a gente briga com aquela pessoa por causa daquele erro. Aí a gente fica sem conversar com ela um dia. Por que você fica sem conversar com a pessoa um dia? Por causa daquele erro. Então você está confundindo o erro com a pessoa. Ah, não, me desrespeitou, eu não aceito. Então você não está tratando a pessoa diferente do erro. O erro é um fruto que a pessoa teve. O erro tem que ser tratado, mas é como erro e não como pessoa. A misericórdia faz essa distinção. Mas a distinção só acontece aqui, primeiro, porque tem um coração bondoso. Ah, eu sabia, fulano não presta mesmo, só faz o que não presta. Não é mais coração bondoso. E, não tem como absolver se a pessoa não pedir perdão. Não tem amor perdoador, é julgamento. Então não vai conseguir separar o erro. Mas nessa cadeia, eu consigo separar. O erro é o erro. E aí eu fico bem. E eu nem carrego o sofrimento da cara feia. Alguém já fez cara feia para você? 1, 2, 3 dias? A cara feia quer dizer o seguinte, é isso que significa uma cara feia. Você errou comigo dia tal às tantas horas. E eu não esqueço. E vou ficar emburrado. É isso que diz a cara feia. A cara feia tem memória. É um certificado de erro cometido. E que precisa ser resolvido. Ah, mas me perdoe, tá bom, eu perdoo, mas ainda vou ficar mais um dia de cara feia. É a prorrogação da punição. É porque nós estamos confundindo o erro com a pessoa. A misericórdia nunca faz isso. A pessoa cometeu o pecado e ela fala assim, eis-me aqui, Senhor, me perdoa. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Pessoa, se tivesse penitência para o ladrão da cruz, uma semana de penitência, fala assim, é o seguinte, você está aí, vou te dar, são 30 Ave Maria, 15 Pai Nosso, vai ter que distribuir 10 cestas, pronto, ele não vai para o céu. Não dá tempo, ele vai morrer daí 30 minutos. A misericórdia trata da pessoa, mas ele vai morrer na cruz pelo que ele cometeu. O outro ladrão quer sair da cruz, não é isso? Sai daí, tira a gente também. Ele está confundindo o erro com a pessoa. Jesus está tratando, você confessou, você vai para o céu, mas vai morrer pelo seu erro. O erro tem que ser tratado, mas a pessoa não. Fala, Tiago. Fala no microfone do Léo aí. O senhor estava falando, eu estava lembrando de mim com o Davi, né? Que o Davi, assim, quando ele faz alguma coisa que ele acha que está errado, ele já olha para mim e fala, pai, desculpa. E às vezes isso acontece umas 3, 4 vezes no dia, né? E aí eu, depois de uma terceira vez, eu fico revoltado, às vezes falo para ele, não adianta você pedir desculpa. Já não pede desculpa mais não, porque você já faz negócio pedir Misericórdia. sabendo que vai fazer errado e vai pedir desculpa. Já é a terceira, quarta vez que você faz isso. E na verdade, sim, vendo a palavra hoje, o errado não é ele, coitado. O errado sou eu. Exatamente. Porque não é a terceira, quarta vez. Na verdade, ele já me pediu desculpa. Eu tinha que ter perdoado. E se eu estou levando isso comigo, quem não perdoou ele fui eu. Está certinho. Essa conclusão, obviamente, é necessária. Inclusive, a Bíblia diz que ele faz misericórdia até 1000 gerações.
É para mostrar o tamanho da misericórdia, mas a conclusão que a gente tem que chegar é essa. Até cachorro pede desculpa quando erra, você já viu? O seu cachorro pede desculpa quando erra? Sem você falar. O meu cachorro é assim, se ele fez uma coisa errada e eu chego rápido, ele esconde. Se ele não fez coisa errada, ele não esconde. É impressionante. Ontem o cachorro estava, a grande queria comer a comida do pequeno. Eu tenho um shih tzu e uma fila. Aí eu ponho a comida para a fila e ponho a comida para o shih tzu. Aí ela come, e o outro gasta meia hora comendo um grão de cada vez. Assim. Entendeu? Aí ela acabou de comer, queria comer, aí nós estamos escutando lá na sala, lá, era o shih tzu. Sim, a fila está querendo comer comigo. Aí eu cheguei, ela escondeu debaixo da mesa. Até o cachorro sabe. Irmãos, não tem ser humano que não conheça os seus erros. Não existe isso. Ah, fulano não sabe que errou. Não existe isso. O bebê não sabe. Quantos anos tem a Alice? 1 e 9. Não sabe ainda. Não sabe. Daqui a pouco ela vai saber. Essa compreensão vai acontecendo. Quando o ser humano entende que ele faz escolhas e comete erros, ele então começa a ser separado dele mesmo. Isso é fantástico, irmãos. Isso é da constituição da personalidade humana. A misericórdia é a característica de Deus e nossa, porque nós somos a imagem e semelhança, que permite tratar o ser humano diferente do erro dele. O ser humano é uma coisa e o erro é outra coisa. E nós temos que fazer isso, senão nós não temos misericórdia. Então é uma sequência da misericórdia de Deus em nós. Coração bondoso, não julgamos, separamos os erros e tratamos com amor, e aí nós investimos. Eu acho, dona Diva, que é aqui que entra a pergunta da senhora, porque quando a pessoa chega e não estava envolvida nestas coisas, a gente não precisa disso, a não ser que a gente desconfie. Por exemplo, o morador de rua vem pedir alguma coisa, aí não posso atender o morador de rua, porque senão... Não, eu não preciso desconfiar da pessoa. Mas quando a pessoa vem nos pedir alguma coisa, eu tenho que estar disposto a investir na pessoa. Dentro da minha possibilidade. Então, a possibilidade somos nós que definimos. Nós não temos que emitir juízo sobre a pessoa, nós temos que ter uma postura de investimento. Então, vamos tratar desse caso primeiro. Esse é um caso em que a gente tem contato com gente que a gente não conhece, que chega para a gente e faz uma solicitação e a gente não conhece a pessoa. A gente tem que ter uma postura. Por exemplo, a minha postura, como é que eu trato quando uma pessoa que eu não conheço precisa de mim? A primeira coisa que eu faço é pedir que o Espírito Santo me mostre o que eu devo fazer. Porque é o Espírito Santo que fala, o Espírito Santo conhece as motivações. Tem hora que o Espírito Santo fala assim, pega o dinheiro que você tem e dá para a pessoa. Não é minha conduta normal. Eu não dou dinheiro para quando uma pessoa me pede. É a decisão que eu tomei. Mas se o Espírito Santo falar assim, Samuel, pega o dinheiro e dá, eu pego e dou o dinheiro. Às vezes até fala assim, Senhor, mas não é isso que eu faço. Sabe aquela oração, tchau, 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 tchau. É. Mas se o Senhor falar, eu quero que você dê o dinheiro, eu não preciso me preocupar com o que vai acontecer com o dinheiro. Então a primeira coisa que eu faço é pedir direção ao Espírito Santo, o que eu devo fazer. A segunda coisa que eu faço é ver se eu posso ajudar de alguma forma dentro do meu alcance. Às vezes eu estou esperando o ônibus e não vai dar para eu ajudar. Mas às vezes dá para eu parar e comprar uma comida. Ah, o senhor tem dinheiro? Dinheiro eu não tenho não, mas eu posso comprar uma comida. Né? Isso acontece demais comigo. As pessoas falam assim, você tem dinheiro? Eu falo, dinheiro eu não tenho não. Aí eu pergunto, você está com fome? A pessoa fala, estou com fome. Então isso aí eu paro o que eu estou fazendo para comprar comida, porque isso aí qualquer um de nós pode fazer, a menos que vá fazer uma cirurgia. Tem hora que não dá para fazer, mas dentro do momento. Ou então, qual o investimento que a gente pode fazer no futuro? Às vezes a gente pensa, mas a pessoa está perdida, ela não vai render nada. Então a gente pode ter um caminho.
Caminho, por exemplo, é o nosso trabalho que nós fazemos com cidadãos de rua. Isso é um caminho. Então, uma dica que eu sempre dou é você andar com um cartãozinho do solar. Meu, do pastor. Escrever lá, quarta-feira, 7 horas da manhã. Pessoa, ó, vem cá, vai quarta-feira nesse horário, nesse lugar. Pode ser que tenha uma direção para você lá. Lá eles vão estar mais aptos, porque nós conseguimos, irmãos, construir uma estrutura que atende pessoas que normalmente ninguém atende. E queremos ampliar essa estrutura. Então, se a gente estiver munido de informação, a gente mostra um caminho para a pessoa. A última coisa é orar. Pedir que Deus dê direção para aquela pessoa, porque Deus a ama assim como Ele ama a gente. Então, irmãos, Deus não tem filhos prediletos, viu? Ah, Deus me ama porque eu sou bonito, cheiroso, estou dentro da igreja. Ele te ama porque você é você, mas ama quem está fora da igreja, ama quem não está cheirando. Ele ama. Então, se a gente tiver sempre uma forma de tratar, a gente vai investir nas pessoas, quaisquer que sejam elas. Pedindo a Deus para a gente não julgar. Porque a gente tende a fazer isso. A gente já recebe um pedido e a primeira coisa que vem na nossa cabeça, se eu ajudar vai dar problema. Por isso que se a gente pedir a direção do Espírito Santo, ele fala conosco. O Espírito Santo, irmãos, ele é a voz que orienta as nossas ações. Não só aquelas planejadas, a ação do dia a dia. A palavra que eu devo falar. Ajuda. Pode falar, tá certo. Ora, aí nesse caso o melhor caminho é a intercessão. Quando a gente não tem realmente uma ação e parece que a nossa palavra não vai ajudar, o melhor caminho é a oração. Senhor, abençoa, coloca a tua mão, dá a direção. E o Senhor age. Irmãos, o Senhor faz muito mais do que a gente pensa ou pede. Diz o texto, infinitamente mais. Beleza? Não vai. O policial não vai fazer nada, nem é bom pedir. Beleza? Sheila. Segundo Samuel, capítulo 24, 14. Aquele quer dizer que a natureza do homem é não ser misericordioso? Lê mais uma vez, por favor. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são suas misericórdias. Mas nas mãos dos homens não caia eu. É exatamente isso que quer dizer. Que o homem, mesmo sendo a imagem e semelhança, e devendo ser misericórdia, está longe de ser. O homem é cruel, é duro, normalmente confunde o erro com a pessoa, e Davi sabe que Deus não é assim. Então Davi está dizendo, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque pode ser que o homem me trate muito pior. E é isso que acontece. A gente sabe disso. Então, esse versículo é exatamente essa retratação. Que o coração de Deus é a misericórdia pura. E o coração do homem não é. Mas a gente tem que desenvolver isso. Beleza? Mais alguma pergunta, irmãos? Bem, nós vamos encerrar por aqui. Terminamos esse assunto. E entramos na santidade no domingo que vem. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que você pense sinceramente. Na quinta-feira, à noite, às 7h30, você tem disponibilidade? Quer dizer, você não tem um compromisso marcado aí na sua cabeça, que você lembre.
Você tem disponibilidade para estar conosco aqui na nossa reunião de quinta-feira à noite? Vou explicar por quê. Pensa aí. Nessa quinta-feira à noite, o nosso tema é construindo. Está aí no boletim. Nós tínhamos o café com teologia, aí entramos no cura pela palavra, cura pela oração, e fizemos uma avaliação nessa última semana, e entendemos que foi um tipo de trabalho que a igreja não abraçou. Então nós estamos fazendo uma mudança nesse trabalho. Então nós não teremos mais o cura pela palavra, cura pela oração, já nessa quinta. Então o que nós vamos fazer nessa quinta? Nós vamos construir um trabalho de quinta-feira de acordo com aquilo que os irmãos possam contribuir. Mas para isso eu preciso que você venha. Você nem precisa, então eu vou ter que vir toda quinta. Não precisa fazer o compromisso de vir toda quinta, é só nessa. Por quê? Porque nós vamos conversar, vai ser uma reunião de compartilhamento. Então vou dar um exemplo. Se o Nelson e a Selma vierem na quinta-feira, eu vou dar 2 a 3 minutos para eles falarem como é que eles constroem o investimento nos netos. Ah, peraí, não é nos filhos? Não, agora eles já estão num outro momento. Talvez o investimento deles nos netos possa nos ajudar sobre o que a gente vai fazer na quinta. Ah, e se o Daniel e a Sheila vierem, eu vou pedir para eles, como é que eles constroem a clínica? Então nós vamos pegar experiências variadas, para que a gente, com as experiências fora da nossa igreja, a gente construa um trabalho diferente na quinta-feira. Mas para isso, eu preciso que você nos dê essa prioridade na quinta-feira. Então, quinta-feira que vem, o nosso tema é construindo. E eu preciso de experiências diferentes. Então, eu quero pedir a você que, se não tem um compromisso, não marque outro. Faça comigo. Opa, fiz com o pastor, vou lá quinta-feira, dar uma ajuda. Nós vamos ter um trabalho para as crianças nessa quinta-feira, então pode trazer seu filho, fala, mas eu tenho filho. Nós vamos ter pessoas para cuidarem das crianças, então você pode trazer o seu filho, e a gente então vai conversar um pouco sobre esse programa. Quinta-feira agora, não é às 20 horas, é às 19h30.